falar um pouco do solar, que está bem na minha memória aqui, porque o Solaris, apesar de ser no Guarujá, apesar de ser da frente da praia, mas não foi um empreendimento que teve uma velocidade de venda que a gente esperava. Como outros também, faz parte do risco do negócio. Às vezes você faz um estudo comercial, você imagina uma velocidade de venda, ela não se concretiza por N fatores. Né? Mas sua teoria está certa, aquele empreendimento que você tem velocidade de venda, não faz sentido nenhum você investir mais recursos num apartamento padrão. O senhor se recorda se algum dos outros empreendimentos que a OAS assumiu da Bancop tinha cobertura duplex ou cobertura triplex? A do Bancop, possivelmente não, doutor Júlio. Porque não tinha nenhum apelo você fazer uma cobertura duplex ou triplex. Eram empreendimentos de classe B, não tinha nenhum apelo. Certo. O senhor se recorda de algum outro empreendimento ter recebido algum tipo de personalização, seja o próprio Solaris ou qualquer outro empreendimento da Bancop assumido pela OAS, que recebeu algum tipo de personalização feita pela OAS? Esse ponto é importante. Você pode, alguns empreendimentos nós vendíamos no momento da aquisição um serviço de personalização. Né? Basicamente, isso foi no início da empreendimentos, porque era uma ferramenta também de venda. Você comprou seu apartamento, você quer contratar logo a mão de obra para personalizá-lo. Entretanto, o modus operandi de uma personalização é meio complicado quando se trata de uma produção em escala, né? Você acaba tendo sua mão de obra lá na construção, tendo que personalizar 3, 5, 10 unidades. Né? Isso quando você pensa, eu vou abrir esse quarto, você tem um projeto de transformar 4 quartos em 3, o outro tem um projeto diferente. Isso acaba numa linha de produção, isso congestionando muito o processo produtivo, né, no campo. Então, não me recordo aqui um ano, mas determinado ano a gente até parou de oferecer esse serviço de personalização. Foi antes do senhor sair, óbvio. Foi muito antes, se eu falar um ano para o senhor aqui, eu vou estar, mas foi muito antes. Mas em 2014... Com certeza não tinha. Não era oferecido esse serviço. Com certeza. E como funcionava quando tinha esse serviço de personalização? E, melhor, antes, o que a gente pode dizer que é um serviço de personalização? Você compra o imóvel, aí no momento que eu estou te vendendo o imóvel, eu lhe coloco esse serviço. Olha, a OS ela disponibiliza um serviço de personalização, que é o quê? Você vai colocar, sua arquiteta vai desenvolver o projeto, né? E você vai dar para mim, para eu executar. E eu vou lhe cobrar uma remuneração por isso. Né? Perfeito. Mas o que envolve mudar a porta de lugar, derrubar parede? Vamos dizer assim, o cliente que vai desejar. Eu quero transformar um 4 quartos em 3 quartos. Eu quero mudar o piso que você vai entregar com porcelanato desse tipo. Eu não quero esse porcelanato, eu quero outro tipo de porcelanato. Então serve como assim, uma facilidade para o cliente. Servia, né? Perfeito. Mas para a gente, operacionalmente, já não fazia sentido. Tá. E em termos de procedimento, para o cliente contratar esse serviço, ele já deveria ter adquirido o apartamento antes, ou isso era feito antes do cliente adquirir o apartamento? Antes não. Sempre depois o cliente adquiriu o apartamento. Então, primeiro o cliente adquiriu o apartamento e depois era oferecido esse serviço de personalização. Isso. Era um contrato, inclusive, à parte, né? Você tinha o contrato, o instrumento particular de compra e venda, né, do imóvel. Sim. E você tinha uma prestação de serviço que era um outro contrato que seria a personalização. Mas esse contrato de personalização era sempre posterior ao contrato? Isso. Eu digo assim, posterior, é que não faz sentido ter personalização antes dele comprar, né? Então ele comprava, aí você podia até oferecer o serviço no momento da venda, né? Você oferecia o serviço. Mas a construtora, o senhor como diretor financeiro, a construtora investiria numa reforma ou numa personalização antes do apartamento ser adquirido? Não. Não, porque como o nome diz, é personalização. Então é personalização para você, doutor Júlio, mas para o doutor Ataíde, esse projeto pode não estar bom, né? Perfeito. O senhor sabe dizer se além dessa mudança, podemos dizer, de layout do apartamento, de 3 quartos para 4 quartos ou vice-versa?
Havia também aquisição de móveis para o apartamento? Não. Não fazia parte do serviço de personalização. Havia compra de armários? Não. Serviço de personalização é obra civil. Perfeito. É obra no apartamento. Perfeito. Vocês entregavam algum tipo de imóvel com armários? Não. Com geladeira? Não. Com forno micro-ondas? Não. Forno elétrico? Não. Uma outra questão, já encerrando, considerando que o senhor saiu em março de 2014 da OS Empreendimentos e aproveitando que o senhor estava no departamento financeiro, o senhor tem conhecimento, né, de pagamento, ou melhor dizendo, de doação saindo do caixa da OS Empreendimentos, e não sei se o senhor tinha acesso ao caixa, podemos dizer assim, da OS Holdings, para realização de doações para instituições com fins sociais? Do Caixa da Empreendimentos ou da Holding? Antes, então, melhor. O senhor tinha algum acesso ao controle financeiro da OS Construtora ou da OS Holdings? Não, funcionava, a OS tem uma filosofia empresarial de cada unidade ser independente. Então, Financeiramente? Isso, como financeiramente, operacionalmente. Então, por exemplo, apesar da construtora ser construtora, quem executava as obras da empreendimentos era a própria empreendimentos. Então, nada operacional. Então, eram, vamos dizer, unidades independentes. Então, cada um tem seu caixa, cada um gera seu caixa da maneira que tem que ser gerida, cada um corre atrás do seu endividamento, sua dívida, cada um foca no seu negócio. Perfeito. Vamos só retomar aquela parte anterior, antes da gente conversar dessa parte de saída da parte financeira, só aquela parte que o senhor disse da personalização dos apartamentos. Isso. Que alguns empreendimentos eram vendidos com serviço de personalização, basicamente no início das operações. Porém, como o modus operandi é complicado em grande escala, congestionando o processo produtivo no campo, razão pela qual em determinado momento a OS Empreendimentos decidiu parar de fornecer este serviço, ainda muito antes do depoente sair da OS Empreendimentos. Com certeza, em 2014, esse serviço não era mais oferecido pela OS Empreendimentos. Que com certeza, em 2014, esse serviço não era mais oferecido pela OS Empreendimentos. Que este serviço era feito sempre depois do cliente adquirir o apartamento, havendo um contrato à parte do instrumento particular de compra e venda do imóvel, que não fazia parte do serviço de personalização, a compra de móveis, armários no apartamento, mas apenas serviços de engenharia. Móveis, armários, geladeira. Eletrodoméstico na forma. Eletrodoméstico, isso. Que nenhum empreendimento era entregue com armários, que não tinha acesso às informações financeiras da OS Construtora e da OS Holding. Holding ou qualquer outra empresa do grupo. Perfeito. E em relação então, especificamente a OS Empreendimentos. O senhor se recorda nesse período em que o senhor ficou tanto na gerência quanto enquanto diretor de haver doações da OS Empreendimentos para alguma instituição? Se existiu doações pequenas, eu não me recordo assim todas. Se tivesse ocorrido uma doação, por exemplo, no valor de R$500 mil, saberia, não se recordaria. O que eu digo assim, doação, às vezes instituição de caridade, uma coisa desse tipo, aconteceu, mas valores pequenos. Nesse período, se um valor desse daí, com certeza eu saberia aqui. E nesse período que o senhor ficou, de 2006 até 2014, dentro do grupo OAS, o senhor assistiu alguma palestra do ex-presidente Lula veiculada pela OAS? Não. O senhor se recorda de ter sido noticiado dentro da OAS que haveria uma palestra do ex-presidente Lula? Não. Perfeito. Seria uma palestra interna? Uma palestra interna ou uma palestra custeada pela OAS? Não me recordo. Não se recorda. Na verdade, eu para ser sincero, eu nunca ouvi.
Doutora Thaíde, tem algum questionamento? A OS Empreendimentos, ela fazia obras particulares? Você diz para Por pessoa exemplo, física, pessoas físicas? isso. Não, Não fazia. não. A OS Empreendimentos só fazia obra para os empreendimentos da OS Empreendimentos. A gente nunca nem pensou em terceirizar qualquer tipo de obra. Então, se eu tenho um terreno, desejo fazer alguma adaptação nele de obra ou eletrodoméstico, eu não conseguiria um contrato com a OS Empreendimentos. Não. Ao menos que você trouxesse o terreno e a gente fosse fazer uma incorporação, que é o desenvolvimento imobiliário, todo o estudo de análise, aí a gente entraria com você, ou compraria o terreno em sua mão, ou você entraria de sócio do projeto, mas sempre com cunho de desenvolvimento imobiliário. Como construtor, a OS Empreendimentos não poderia fazer esse papel, porque existe a construtora OS. Então, se você tem eu quero construir tem um terreno aqui, eu quero construir uma fábrica. Você não fala com a OS Empreendimentos, você falaria com a construtora OS. Certo. Só para encerrar, e antes de ouvir também se o Dr. Luiz Henrique tem algum questionamento para o senhor, qual que era o contato que o senhor tinha ou teve com o senhor Léo Pinheiro nesse período de 2006 a 2014? Obviamente, de 2006 a 2011, meu contato era muito pouco, face ao cargo que eu tinha de gerente, né? O contato mais do sócio era no âmbito de diretoria. A partir do momento de 2011, eu tinha contatos com o Dr. Léo, mas em reuniões formais de apresentação de resultado, etc. Um contato mais é do ponto de vista de report mesmo para o acionista, né, em reuniões formais. Havia esses reports da diretoria para os acionistas, com qual frequência, o senhor se recordaria? Dr. Júlio não era, frequentes, eu diria que talvez aí uma vez a cada trimestre tinha uma reunião de report formal, vamos dizer assim. E o presidente da OS Empreendimentos, ele tinha um contato maior com o senhor Léo? Olha, ele tinha por força aí do cargo, né? O reporte direto da companhia através do diretor-presidente, é o acionista. Certo. E era um contato, então, mais frequente do que esse que o senhor tinha com ele? Sim. Apesar de Dr. Léo, ele tinha uma atuação mais voltada assim, para o lado da costura, né? Até pelo porte do negócio, era muito maior que a Empreendimentos. Então, Ricardo, a OS Empreendimentos tinha o costume de pagar fornecedores com dinheiro em espécie? Não, de forma alguma. De forma alguma. Isso era contra as regras da companhia? Contra as regras da companhia. De pagar clientes em espécie. Deixa essa última parte de pasta de novo, antes de encerrar. Nós, inclusive, tínhamos uma tesouraria centralizada no escritório, justamente para estar mitigando qualquer tipo de risco sob a ótica fiscal, financeira. Quando eu digo fiscal, todo fornecedor, você tinha um processo em que tinha uma validação do departamento fiscal para chegar na tesouraria, né? Então você tinha todo o input de notas no RP, no sistema. Então a gente não tinha prática, não era política da empresa fazer isso. Perfeito. Doutora Thaíde, tem mais alguma questão? Aliás, eu vou dizer, até complementando, e nem receber de cliente. Em espécie. Isso, e nem receber. Era política da empresa. Que o diretor presidente, o diretor financeiro, não é isso? Depois o diretor de corporação, o diretor da obra e o diretor regional. O diretor de obra, na época, você falou que ele trocou de cargo, foi diretor? Não, na verdade houve uma mudança da estrutura do negócio. O diretor de obra, inicialmente ele era diretor de obra na parte de orçamentária, no momento que ele faz orçamento para o projeto, e na execução, ou seja, na obra. Em 2013, salvo engano, houve uma reestruturação em que essa parte de execução ela passou para diretorias de incorporação, diretoria de desenvolvimento.
Então, quando o Dr. Júlio perguntou de Igor Pontes, naquele instante de 2014, ele estava subordinado à diretoria de incorporação de São Paulo. Ele não mais a Paulo Gordilho. Então, Paulo Gordilho, naquele instante, ele era diretor de construção, mas ele só é responsável pela parte orçamentária de obra e qualidade de obra. A parte de obras mesmo? Isso. Campo. Estava na diretoria de incorporação. Isso. Por exemplo, a diretoria de incorporação da Bahia era responsável pelas obras e projetos aqui na Bahia. São Paulo. A direção de incorporação de São Paulo, que na época era ocupada pelo Roberto Moreira, era responsável pelas obras em São Paulo. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Doutor Luiz Henrique, tem algum questionamento? Certo. Vamos só então passar essa última parte antes da gente encerrar. Só de onde a gente parou na última vez. Que nenhum empreendimento era entregue com armários, que não tinha acesso às informações financeiras da OAS Construtora e da OAS Holding ou outras empresas do grupo, que no período que ficou na gerência e direção não se recorda de doações feitas a outras instituições da ordem de R$500 mil. Isso. E se houvesse doação deste valor, com certeza teria conhecimento. Isso. Que não se recorda de ter sido noticiada a palestra do ex-presidente Lula ou dentro da OAS ou custeada pela mesma. Isso. No período em que o senhor esteve na OAS. Na OAS. No período em que eu depoente esteve na OAS. O depoente esteve na OAS. Que a OAS Empreendimentos não fazia obras particulares, mas apenas nos empreendimentos da OAS Empreendimentos. Que entre 2006 e 2011... Você pode colocar que a OAS Empreendimentos como na qualidade de incorporação, né? Não, mas isso que entre 2006 e 2011 o contato era muito pouco com o Léo Pinheiro, sendo que em 2011 passou a ter contato com ele em reuniões formais, em reports da diretoria para acionistas, que essas diretorias tinham frequência trimestral, que o presidente da OAS Empreendimentos tinha contato maior com o Léo Pinheiro do que o depoente, que a OAS Empreendimentos não tinha o costume de pagar clientes em espécie, nem receber de clientes em espécie, que o diretor da obra era inicialmente o diretor de obras, que o diretor de obras era inicialmente diretor de obra na parte orçamentária, quanto do projeto, e na execução, quanto da obra. Em 2013, a parte da execução passou à diretoria de incorporação regional, que em São Paulo era ocupada pelo Roberto Moreira. Isso. Vamos ler antes, então. Agora a gente vai encerrar a gravação do vídeo. Podia adicionar um comentário? Lógico, desculpe, esqueci de perguntar se o senhor quer fazer. Quando a gente fala que, quando a gente coloca aqui fique à vontade. Quando eu coloco aqui Dr. Léo Pinheiro, que o Carmine, vamos dizer assim, o diretor superintendente, tinha mais relação com o Léo Pinheiro, na verdade, Léo Pinheiro é acionista, mas quem cuidava era o presidente, no final das contas, da OAS Investimentos, que é a holding que ficou acima da Empreendimentos, e você tinha o vice-presidente, que era Antônio Carlos Mata Pires. Uhum. Então, o nível de report de Carmine é até maior com o Antônio Carlos. Uhum. Né? Porque Dr. Léo, foi presidente da construtora e vamos dizer assim, o negócio, a relação, o negócio da construtora era muito maior que empreendimentos, então ficava mais por lá. Era comum, ele era acionista nessa época, em 2014. Isso. Era comum o Dr. Léo Pinheiro ser visto nos campos das obras dos empreendimentos? Comum não. Uhum. Comum não. Mas se eu lhe disser aqui que ele nunca foi, eu estaria mentindo. Então, você fala assim, ele foi... A gente... Vamos visitar o empreendimento tal. Então, os acionistas querem ir. Então, a gente fazia um tour pelos vários empreendimentos. Né? O senhor se recorda de o senhor Léo Pinheiro ter ido apresentar algum apartamento para venda para algum cliente? Não. Vamos registrar isso. Que passou direto de Roberto, que o nível de reportes, não do Léo Pinheiro, era do Carmine, que o nível de reportes do Carmine era maior com Antônio Carlos Mata Pires, presidente, era vice-presidente da OAS Investimentos. Da OAS Investimentos. Dr. Léo Pinheiro era o presidente da OAS Investimentos, né? Dr. Léo Pinheiro era o presidente da OAS Investimentos.
que não se recorda de Léo Pinheiro, presidente da OS Investimentos, visitando apartamento Isso, para apresentar para algum cliente em potencial. isso. Mas, como você me perguntou, visita de campo, acionista, às vezes que aí a gente vai para Salvador, leva em 3 empreendimentos aqui, a gente faz uma vistoria de campo, né, de obra. Né? Vistoria não, no caso, visita. Visitando apartamento para apresentar algum cliente em potencial. Que os acionistas, dentre eles Léo Pinheiro, faziam de vez em quando visitas de campo. Mas usando a sua palavra, não era comum. Faziam de vez em Até porque quando. não era atribuição. Não era comum. Mas normalmente essas visitas de campo eram com os empreendimentos já concluídos ou em curso, obras em curso? Podia ser em qualquer etapa. Podia ser concluído para mostrar como é que foi a entrega do apartamento, poderia ser em construção. Mas e empreendimentos já habitados? Já habitados poderia ser se a gente fosse mostrar como é que ficou o prédio. Aí você poderia ter 3 unidades, 4 unidades da OS lá como estoque ainda para vender. A gente mostraria como é que ficou o projeto. Que poderia ocorrer a visita do senhor Léo Pinheiro e outros Na verdade, não é acionistas. visita, é vistoria. É isso? Não, eu digo assim visita, eu não digo vistoria, porque vistoria é muito técnico, com o acionista Que poderia ocorrer a visita do senhor Léo Pinheiro e outros acionistas, tanto em empreendimentos e outros acionistas, tanto há empreendimentos, há empreendimentos já em curso, em construção, ou como já construídos, e mesmo até habitados. O senhor teve conhecimento da visita de algum acionista a algum empreendimento já habitado? Deixa eu me lembrar aqui. Já habitado. Se não me falha a memória, porque eu não acompanhava em todos, mas se não falha a memória, acho que aqui no Világio Panambi, em Salvador, depois de entregue já, de certa forma, habitado, os acionistas foram... Daqui, os acionistas são de Salvador? Não, ele mora em São Paulo, mas em visita aqui. Acho que o Világio Panambi, com certeza, eu acho que eles foram visitar depois de pronto. É o único que o senhor se recorda? O único que me recordo. Que se recorda de um único empreendimento visitado pelos acionistas, quando já habitado, vírgula, como chama? Vila? Világio Világio Panambi. Panambi, em Salvador. Esse Világio Panambi, qual que é o padrão desse empreendimento? Para Salvador é classe média alta. Tem padrão classe média alta. É porque em São Paulo o preço metro quadrado daqui o que talvez seja classe média alta aqui para Salvador, em São Paulo seja classe B mesmo, pelo preço metro quadrado. Essa visita era algo... O senhor já disse que não era algo comum. Isso. Então, era algo que, por exemplo, o senhor que era da área de financeira, até o senhor ficava sabendo? Era algo excepcional? Essa visita? Sim. Assim, se tivesse vamos dizer assim, tem uma reunião de report em Salvador, então vamos fazer uma agenda de reunião. Então, além da reunião, eu quero fazer uma visita aos projetos. Aí você iria levando ele. Agora, isso quando era assim, uma visita de comitiva, uma visita do corpo diretivo inteiro junto com os acionistas. Então, obviamente, assim, se existiu alguma outra visita vamos dizer assim, com caráter mais restritivo, existiu sob a ótica da operação, não uma coisa excepcional. Então, quando a gente ia, né, com um grupo diretivo, você ia mostrar o apartamento, o prédio,
O Laje Panambi, se ela mostrar, porque é um prédio, são 360 apartamentos, é um projeto grande para Salvador, né? Então você ia mostrar o projeto como, vamos dizer assim, um modelo daquilo que a gente tinha produzido. Um projeto de destaque dentro do grupo. Isso. Certo. Doutora Thaís, mais algum questionamento? Doutor Luiz Henrique. Perfeito. Doutor Ricardo, agradecendo muito a sua vinda e a sua disponibilidade. Nós vamos encerrar agora a gravação e fazer a conferência do termo de depoimento para colhermos as assinaturas. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Pode encerrar a gravação, por favor.